Estamos de volta agora. Então, deixa eu projetando isso, que eu fico devendo só o autor ali, que eu esqueci, não botei o autor e agora também tentei procurar, não encontrei o autor dessa monografia aí, que elencou, de acordo com a pesquisa que ele fez com os agricultores, quais os principais motivos para que eles não façam exatamente isso que a gente está estudando. A gente está propondo aqui que se faça uma contabilidade, uma apuração bastante precisa do custo de produção e da economia da propriedade como um todo. Então, os motivos aí, já a gente dá uma conversada. Eu estava falando com a Lilian que ela tem as opções ali em relação ao trabalho, de fazer uma avaliação de um serviço que eles estão inovando, né, que é de preparar residências para o turismo. Daria para fazer, certo? Vai trazer alguns complicadores que talvez a gente tenha que estudar a resposta, tipo assim, porque tu tem que chegar no custo de produção unitário. Então, quando é o tomate, é fácil, tipo, o custo do quilo, ou o custo da caixa do tomate. Ali, tu vai ter que ter, tipo, um fluxo mensal de vagas, não sei, teria que ser estudado, entendeu? Porque, tipo, pode vir uma família alugar a casa, ou pode vir uma pessoa isolada. Então, às vezes é uma vaga, às vezes é 3 vagas. Tem 3 vagas, mas às vezes se uma pessoa vier morar na casa, tu não vai colocar as outras 2 vagas para outras pessoas. A não ser um caso bem particular, mas geralmente não, né? Então isso tudo tem que ser estudado. Eu te diria, claro que tu vai trabalhar com isso, tu vai ter que fazer depois uma apuração precisa, né? Uma avaliação precisa dos elementos econômicos, porque no final esse negócio tem que ser lucrativo. Mas para efeito do nosso trabalho, talvez seja, até porque nós temos uma questão de tempo, nós temos no final do mês que vem terminar isso, talvez seja mais fácil do tomate, que é uma coisa mais linear, né? Adubo, semente, mão de obra, preparo do terreno, sei o quê, tem o trator, tem o galpão, produz tantos tomates, e meio que aí acabou, entendeu? E tu vai fazer bem fácil. E não precisa estar indo na propriedade em todo momento. Tendo a pessoa que te responda, a pessoa que saiba responder, porque a questão é fazer as perguntas certas, né? Olha, quantos pés de tomate? Tanto. Quantos tomates vendeu? Quanto ganhou por caixa? Entendeu? Aí tu vai, quanto gastou com agrotóxico? Se puder destrinchar, tipo, inseticida tanto, herbicida tanto, fungicida tanto. Se tiver como destrinchar, melhor, porque é justamente tu ter as informações mais detalhadas é que vão permitir tu tomar as decisões depois. Porque não adianta só também fazer o levantamento do custo de produção e deu lá que meu custo de produção é R$ 2 por quilo de tomate e eu estou vendendo por 2,50. Então, pronto, está dando lucro. Não, mas espera aí. O lucro está sendo 50 centavos. Será que eu não tenho como aumentar esse lucro para R$ 1 por quilo? Como é que eu faço isso? Uma vez que eu apuro corretamente os custos, eu consigo identificar lá o que a gente chama de centro de custos. Na verdade, aqueles custos que permitem alguma melhoria, alguma intervenção, no sentido de reduzi-los. No caso aqui dos produtores de pitaia, que a gente fez um trabalho com os cooperativados da Coopervale, ao analisar os produtores, só entre os produtores a gente já encontrou muitas respostas. Tem produtor que estava usando o trator normal, convencional lá, usado, que o cara comprou lá, pagou R$ 30 mil por um trator, usado, né? Bem usado, mas estava usando. E aí, um outro agricultor, inclusive esse outro aqui era de Santa Rosa, ele tomou a dianteira e vendeu o trator e comprou um triciclo, que é muito comum eles fazerem na região, que é pegar de moto velha, assim, moto que não tem mais documento, e eles montam lá com uma caixa ainda de câmbio de um carro também, de ferro velho, assim, e montam um equipamento muito útil para pequenas propriedades e ideal para trabalhar dentro da pitaia, em filas estreitas, e para subir e descer morro. Aí é R$ 3.000 o custo do equipamento desses, ele tem, sei lá, tu multiplica as marchas, porque ele continua com o câmbio da moto, e aí ele engata no câmbio do carro. Esse troço passa a ter 20 e poucas marchas. Então, se tu botar a primeira no câmbio do carro e a primeira na moto, esse troço sobe a árvore. Claro que é bem devagarinho, mas ele tem uma força para subir onde precisar. A reduzida da reduzida, né?
Então, e por R$ 3.000. Então, tirou todo aquele custo do trator e faz o trabalho que ele fazia com o trator muito melhor com um equipamento bem mais barato. Então, isso é uma forma de otimizar os custos, uma vez que tu identifica lá que tu tem, por exemplo, uma forte depreciação com uma máquina que nem está te dando tanto retorno. Então, ele substitui aquilo, entende? Mas quando tu coloca na ponta do lápis, às vezes fica mais fácil identificar isso, porque deixa de ser intuitivo, deixa de ser assim empírico, deixa de ser só no sentimento, na impressão. Eu tenho a impressão que esse trator aí não está se pagando. Mas uma vez que tu bota na ponta do lápis, tu vai ver que é ele que está gerando o custo lá, que está te tirando boa parte do lucro, vamos dizer assim, ou está te deixando no prejuízo. Eu acho que o pessoal está me ouvindo. Pessoal, confiram aí se estão ouvindo certinho. Tem um silêncio aí do outro lado. Tá, Messias disse que está ouvindo. Então, fico devendo o nome do autor que fez esse trabalho, mas bem interessante. Isso que eu disse para vocês, isso é uma coisa pouco estudada, né? Se tem assuntos aí, tipo, efeito da adubação nitrogenada nisso e naquilo, tem, assim, trocentos artigos. Pesquisa para tudo que é tipo. Pesquisas no sentido de ver como que está a gerência de uma propriedade rural, quase não tem. Você disse que é um campo grande para o trabalho do agrônomo também. Então, nesse exemplo aqui, ele fez uma pesquisa com várias propriedades, viu que os agricultores não têm o hábito de fazer as anotações, de fazer uma conferência contábil, de ter uma apreciação lá do custo de produção, de saber se eles estão tendo lucro, se o negócio é viável a longo prazo. Então, o primeiro motivo que foi mais apontado foi por desconhecer como fazer isso. Por resistência em capacitar pessoas para organizar as informações que deverão ser controladas. Tipo, não quer deixar outras pessoas ter acesso às informações da propriedade dele. Por se sentir também sabichão, por achar que sabe tudo, por já estar dando lucro assim, então, para que precisa mexer, né? Time que está ganhando, para que mexer? Mas é uma visão clara errada, porque o lucro sempre pode ser aumentado, né? Alguns por estarem endividados, então não quer nem ver o tamanho da dívida, por não gostar de mexer com papel e com contas. E esse aqui é o mais hilário, o último aqui, por não querer que as pessoas, principalmente da família, saibam que ele está ganhando dinheiro, né? Saibam detalhes ali do andamento do negócio. Mas muito curioso isso. Vamos então para o que interessa. Isso é um bug. Ó. Então, agora vamos chatear um pouquinho vocês com esses conceitos aqui. Então, a depreciação, essa sim é um custo contábil, tem que entrar na contabilidade oficial das empresas, inclusive ele tem um conceito dentro do CPC, que é chamado de Comitê de Pronunciamentos Contábeis. É tipo um manualzinho que os contadores têm, né, para se orientar de como fazer as coisas. É um manualzinho que é, tipo, constantemente atualizado, né? Então, depreciação ela se aplica ao ativo imobilizado tangível, ou seja, um produto físico, né, que pode ser visto, pode ser tocado. Esse tipo de material é que sofre a depreciação. Então, como eu falei, um galpão, uma cerca, um carro, um caminhão, um trator, uma serra maquita, são materiais físicos. É isso que está querendo dizer ali, ó. Ativo imobilizado tangível. Imobilizado porque o dinheiro foi transformado naquela ali. Então, agora tu não tem mais, tu comprou uma maquita. Então, o dinheiro está imobilizado na maquita. É mais difícil de reverter e transformar a maquita em dinheiro de novo. Não é uma coisa que tu faz muito simples. Fala, Ronaldo.
Perfeitamente. A ordenhadeira é um exemplo clássico, como o caso do trator, como, né, a ordenhadeira sofre depreciação. E é aí que ela vai entrar no cálculo. Muito bom. Né? Lembrando ainda que a ordenhadeira vai ter o custo lá de aquisição, então parte do valor dela entra lá no custo total, no custo de oportunidade, né? E ainda vai ter umas despesas de manutenção, né? Então, ter a ordenhadeira, ela vai entrar lá em 3 momentos, tá? O custo de oportunidade, a depreciação e a manutenção. E a manutenção, se fosse o caso ainda, tu ia dividir ela em 2. A manutenção aquela preventiva, que tu sabe que tem que fazer, né? Que é, sei lá, trocar a lubrificação dela, né, e tal, a limpeza. E aquela que é imprevisível, dos imprevistos, que pode quebrar alguma coisa, tipo, não estava previsto que eu ia ter que, tipo, trocar uma peça dela que estragou, que rachou, sei lá, que queimou. Fala? Uma mangueira, exato, uma mangueira endureceu, rachou, ou seja, uma mangueira que normalmente tu não fosse trocar, ela furou por algum motivo, tem que trocar. Então, ainda tem 2 tipos de manutenção, a emergencial e a preventiva. Então, é por isso que falo, quando, o custo de produção e tal, não é tão simples assim, quando começa a contabilizar tudo, né? Mas ótimo exemplo, a ordenhadeira entra aqui. Ótima intervenção tua, Ronaldo. Eu peço que todos, tanto os que estão em casa como vocês aqui, se tiver qualquer exemplo, qualquer pergunta que queiram dar, por favor. Por exemplo, no tomate lá, tu tem um pulverizador, provavelmente. Então, o pulverizador, ó, se baseie nessa frase que está aqui embaixo. Tudo aquilo que vai ser utilizado por mais de um ano na atividade, ele vai ser depreciável. Tá? Então, um pulverizador usa mais que um ano? Sim, depreciável. Sistema de irrigação. Eu tenho um sistema de irrigação no tomate. Então, tem depreciação ou não? Tem, porque usa mais que um ano. Tá? Tudo que tu usa por mais do que um ano, ele não entra como custeio, ele entra como custo fixo. Claro que ele pode entrar uma parcela dele como custeio, que é a manutenção, certo? Mas o grosso do equipamento é o custo fixo, que é a depreciação. Então, o que vai contar mais aqui no caso do negócio que o Ronaldo vai contabilizar? É a depreciação da ordenhadeira, provavelmente vai ter uma parcela grande cada ano contada dentro da nossa planilha de custos. Mas depois ele vai ter alguns custos variáveis ligados ali, né? Como a gente falou, manutenção e tal. Oi? Na mão. Mais adiante, um exercício que eu vou passar para vocês, mas já é lá no estudo da matemática financeira, quando a gente vai falar da técnica do orçamento parcial, eu tenho um exemplo que eu vou remodelar. Até fui perguntar para o professor Saulo se em algum lugar ainda tiravam leite na mão. Ele me falou que sim, existe lugares onde tira leite na mão. Para ver que o meu exemplo era ainda real. Então, tem um exemplo exatamente em cima disso, que o cara tem lá um tal plantel X de 100 vacas, tem tantos funcionários, 4 funcionários para fazer a ordenha, e ele, então, está avaliando se vale a pena ou não substituir funcionários pela ordenhadeira. Então, esse é um exemplo que eu vou trazer para vocês. Daqui a um mês a gente vai estar fazendo esses cálculos. E aí vocês vão fazer o cálculo e vão chegar à conclusão se vale a pena ou não. Isso, claro, o que vai influir? O salário dos funcionários, né? O custo da ordenhadeira, a vida útil da ordenhadeira, a previsão de custos de manutenção da ordenhadeira, tudo a gente vai ter que colocar no papel e aí ver se vale a pena ou não fazer essa mudança. E aí eu tenho uns 3 ou 4 outros exemplos, além desse, que a gente vai ver também. Um é com uma uma máquina de colher nozes também, porque a noz geralmente é colhida manualmente. Aí tu vai comprar uma máquina especializada para colheita de nozes também. Tem um exemplo, e alguns outros que eu não lembro aqui, mas bem lembrado. Tá? E vamos voltar lá para o começo. Então, a depreciação está no mesmo patamar que a amortização e a exaustão, tá? Mas a gente vai falar basicamente só de depreciação. No agrofit, eu tenho que mudar a chavezinha de uma aula para outra, né? Porque lá na aula de DSV a gente usa o agrofit. No Rural Pro,
No Rural Pro, a gente só vai entrar com depreciação, principalmente para produtos agrícolas, não tem a necessidade de, não tem amortização, a gente não tem nenhum elemento ali de amortização e geralmente não tem exaustão. Tá? Exaustão é como eu disse, se fosse um elemento da natureza que fosse se desgastando, tipo uma floresta, tipo uma mina, né? Tu vai gastando e vai, então tu tem que contabilizar a exaustão da empresa. Tá? No caso aqui, o mais importante para nós vai ser a depreciação. O que é a depreciação, então? Os bens do ativo permanente, em função da sua utilização, sofrem redução de suas vidas úteis e perda de valor. O reconhecimento dessa perda de valor é feito através da depreciação, certo? Ou amortização ou exaustão, conforme o bem. Se ele for um bem natural, se for um bem natural, é exaustão. Se for um bem intangível, é amortização. E se for um bem artificial, tangível, é depreciação. Então, por que a ordenhadeira entra como depreciação? Porque é um bem artificial e tangível. O que é tangível? Eu posso encostar nele. Certo? Intangível, tipo, é a licença do Microsoft PowerPoint, que eu não tenho. Por isso ele me manda mensagem aqui que eu estou podendo ser vítima de um software pirata. Né? Então, eu acho que provavelmente eu sou vítima. Como? Sofre amortização. Se ela tem uma validade e tu tem custos para obter essa licença, ela sofre amortização. Ela tem que entrar com. Tu vai gastar com alguma coisa, um alvará, alguma coisa assim, teu custo, coloca ali, entra assim. Tá? É isso. Essa licença é intangível. Então, se ela sofrer, se ela entrar aqui no nosso custo, é como uma amortização. Se ela for uma licença para mais do que um ano, tá? Se ela for uma licença só para aquele momento, aí ela entra como um custo variável. Aí ela entra naquele ano. Todo ano tem que fazer? Então, se tu tivesse... Mas imagina o seguinte, a ideia é boa, tá? Se a licença fosse uma licença por 5 anos, ela entraria na contabilidade como amortização. Tá? Como é uma licença que todo ano tu tem que renovar, então, para cada queimada, que nem tu falou, então ela entra como um custo variável, como custeio. Boa pergunta. Mas é isso mesmo, a ideia é essa. Tá? Professor, pode falar. O senhor pode repetir a pergunta que os alunos estão fazendo aí, que não dá de entender na... Muito bem lembrado. Tá. Boa, então, muito bom. O Cristiano perguntou o seguinte, se contava como amortização a licença para fazer uma queimada de campo nativo. É de campo nativo? É uma queimada de campo nativo. Para plantar um novo campo, ou então para fazer crescer um novo campo, ou para fazer uma lavoura, sei lá, para limpar o campo. Tá? Ele perguntou, essa licença, como é que ela é contabilizada, basicamente? Foi um ótimo exemplo que ele deu. Tá? Porque a licença é um bem intangível. Vocês estão entendendo, né? E um bem intangível deveria ser contabilizado através da amortização. Entretanto, desde que essa licença tivesse um valor superior a um ciclo produtivo, a um ano, por exemplo. Tá? Então, ela não entraria num único ano. Porém, ele estava me contando que essa licença precisa ser renovada todo ano. Então, ela não entra como amortização, ela entra como custeio. Tá? É isso que a gente estava falando. Mas são muito raros os momentos em que a gente tem que amortizar um bem intangível na contabilidade rural. Por isso que a gente vai falar mais em depreciação mesmo, que são os bens tangíveis. Tá bom, obrigado. Valeu. E o Vinícius também perguntou se as panelas cervejeiras também entra na depreciação. Tá, beleza. Então, é o seguinte. Os teus colegas não estão ouvindo, por isso eu tenho que repetir a pergunta, tá? Porque eu não posso colocar o som ali, senão ele vai dar microfonia, tá? Então, nós vamos estabelecer essa comunicação entre vocês aí e o pessoal que está na sala. A gente está aprendendo ainda com esse processo. Então, a primeira coisa, tu fala o teu nome. Tu é o Messias? Michael. Maicon? Isso.
Tá, beleza, Michael. Então, seja bem-vindo à nossa aula. Eu não tenho como conhecer vocês pela voz, tá? E também, eu não estou acompanhando o chat, eu não tenho como acompanhar o chat, tá? Porque eu estou usando o projetor, ele me ocupa a tela toda, tá? Então, se o Vinícius fez a pergunta no chat, eu preciso que ele faça como você que está falando no microfone, ou então alguém como você, Michael, tome essa iniciativa, tá? Então, eu vou repetir a pergunta do Vinícius que o Michael me fez aqui. Se as panelas lá, panela cervejeira, é isso, né, Vinícius? Vão ser contabilizadas na depreciação? A resposta é sim, claro, exatamente como a ordenhadeira. Por quê? Porque essa panela tu vai usar este ano e ano que vem ela continua sendo útil e por mais um ano e por vários anos ela vai ser útil para o processo de produção de cerveja, correto? Sim. Sim, ótimo. Então é isso, é exatamente como na ordenhadeira. Ela vai ter a depreciação. Tu não pode contabilizar ela no primeiro ano de produção de cerveja, senão toda ela no primeiro ano. Senão tua cerveja no primeiro ano vai custar muito caro. Tu vai dizer, não vale a pena produzir cerveja, porque me custou, tipo, R$ 50 para produzir 1 litro e eu consigo vender por R$ 5. Então, é inviável. Mas por quê? Porque eu não posso contar todos os equipamentos, tudo no primeiro ano, senão vai dar um resultado falso de custo de produção. Então, por mais caro que custe as panelas ou que custe a ordenhadeira, que foi a pergunta do Ronaldo, o custo delas tem que ser diluído ao longo dos anos produtivos. E essa diluição se chama depreciação. Entendido? Essa diluição se chama depreciação. Certo, obrigado. Então, mais um conceito aqui de depreciação. É o processo de alocação da despesa ou custo em função da vida útil dos bens adquiridos pelas empresas para realizarem suas atividades mercantis. Então, tem um outro elemento aí que entra, que é a vida útil. É um outro complicador muito grande. Tipo, qual é a vida útil daquele carro que eu comprei? Né? O pessoal diz que a vida útil dos carros hoje está em 20 anos, mas ele já tem, para mim, 13 anos agora, né? E ele vai durar muito mais que 20 anos. Tem vários carros. Tem um carro 73, tem um carro 77, então, totalmente em dia. Tem esse que eu vim hoje, ano 98, então, esse aí já bateu 20 anos, né? Já está com 23 anos. E por isso eu não pago mais IPVA sobre ele, porque no Rio Grande do Sul, está emplacado no Rio Grande do Sul, carro com 20 anos não paga IPVA. E com 20 anos, por que eles fazem isso? Porque justamente eles calculam que com 20 anos acabou a vida útil do carro. E para mim ele está perfeitamente funcional, igual ao novo. Tudo nele funciona, tudo igualzinho como quando novo. O que eu faço também é manutenção e tal, até é uma diversão para mim, e mantendo e arrumando as coisas. E aí que tá, Santa Catarina paga. Santa Catarina tem uma outra regra. Tipo, Santa Catarina tem alíquotas de imposto menores. Então, para um carro novo, vale mais a pena tu emplacar ali em Santa Catarina do que no Rio Grande do Sul. Já para um carro velho, vale mais a pena no Rio Grande do Sul do que em Santa Catarina. Por quê? No Rio Grande do Sul, com 20 anos, o carro não paga IPVA. E em Santa Catarina, a regra é diferente. Um carro a partir de 85, se ele foi fabricado em 85 ou para frente, 86, 87, ele paga IPVA, não importa a idade. Então, com o passar dos anos agora, daqui um pouco tu vai ter um carro com 100 anos de idade e ele vai pagar IPVA se não mudar a lei aqui em Santa Catarina. Porque aqui não é pela idade, é pelo ano de fabricação. E é fixo. Não é tipo que vai aumentando, é fixo. 1985 é o ano base. Então, por exemplo, eu tinha, no finalzinho do ano, em dezembro, eu vendi um Volkswagen Golf que eu tinha. Ele estava emplacado aqui, em Santa Catarina. Ele era mesmo ano dessa caminhonete, 98. Então, em Santa Catarina, eu pagava por ele, e a caminhonete que tem um valor de mercado maior que ele, eu não pago porque está emplacado no Rio Grande do Sul.
E aí também, para diminuir meus custos, vendi o Golf. Eu não pago mais IPVA. Né? A outra alternativa seria levar e emplacar ele no Rio Grande do Sul. Muita gente faz isso, muda. Em Minas Gerais é muito mais barato o imposto do que em São Paulo. Então, em São Paulo, tu vai andar lá, tu vai achar muitos carros emplacados em Minas. E tem muitos municípios vizinhos ali. O pessoal, não, dá um jeito, arruma um parente conhecido, aluga um terreno, um negócio, emplaca lá e vem andar e mora em São Paulo por causa das diferenças de impostos. Certo? Mas, então, é isso aí. E o carro, aí o que a gente estava falando da vida útil, ela é muito relativa. Tem trator também? Trator também. A gente vai olhar a tabelinha ali da Conab. Vou olhar agora, até para não ficar aqui divagando muito. Então, tu vai olhar a vida útil. Nesse material, pessoal, a cartilha da Conab. Aí eu tenho que tirar aqui a projeção agora. Para deixar o pessoal que está em casa e ver também. Tá. Ótima pergunta, ótimo comentário. A gente vai fazer aqui, eu vou ter que repetir ele aqui para os colegas que estão em casa. Então, espera só um pouquinho. Segura essa pergunta aí. Então, nesse material aqui, a metodologia da Conab que eu coloquei, ele tem no final, gente, a melhor tabela de depreciação que vocês vão ter em um material escrito no Brasil, tá? Então, aqui, ó, ele tem nos anexos, tem umas 5 ou 6 páginas falando o nome do equipamento, a vida útil em anos, ou a vida útil em horas, conforme você quiser usar, e aí uma prospecção, uma projeção de valor residual. Alguns livros têm algumas tabelas dessas, mas nada tão completo como esse material da Conab. Esse material da Conab é o que eu achei no Brasil o mais completo, mais detalhado, para te dar uma referência de, por exemplo, de uma colhedora de café, qual é a vida útil de uma colhedora de café e qual é o valor residual dela ao final da vida útil. E aí tem de tudo aqui, gente, ó. Então, um trator de roda, ó, eles colocam aqui que a vida útil para a Conab, como referência, um trator, vida útil é 10 anos, ou 15 mil horas, e que o valor residual dele é 20% do valor novo, certo? Porém, isso aqui é só uma referência, porque é muito fácil tu ir na casa do agricultor que tem um trator, e o trator ter 20 anos, e está lá super bem cuidado, igual, com a mesma funcionalidade que um trator novo. Ele cuida do motor, né? Cuida dos aditivos, cuida do óleo, cuida dos filtros, botou pneu novo, ele pinta o trator, ele passa anti-ferrugem, ele lava o trator quando pega muito barro. Então, tu vai lá no galpão, o trator está bem cuidadinho, igual novo, tem 20 anos já. Aí tu vai olhar, mas na tabela é 10 anos, e agora? Então, no sentido do que tu falou ali, o trator já tem 10 anos que ele perdeu a vida útil, mas ele está sendo totalmente funcional para o agricultor, igual novo. Como que a gente lida com isso? Eu te diria o seguinte, lida de preferência com a situação real. Só vai ir para a tabela quando tu não tiver referência. Por exemplo, eu não tenho ideia da vida útil de um arado de Iveca. Então, tu vai ali e tu encontra, então, uma referência. Eu não faço ideia, porque também o campo da agronomia é muito amplo, tem que estudar isso e aquilo, e eu não sei qual é a vida útil de um arado de Iveca, e agora me surgiu essa pergunta que eu tenho que responder. Então, tu consulta na tabela, certo? Agora, se tu tiver na propriedade, tem um arado de Iveca, estou falando assim de maneira assim, teórica, né? Agora, tu vai na propriedade, tem um arado de Iveca, tu vai falar com o produtor, o cara que usa o arado. Vai dizer, quantos anos o senhor já tem esse arado? Já tenho 10 anos. Como é que ele está? Não, está funcionando bem. Quantos anos mais o senhor acha que ele vai funcionar para o senhor, servir como um arado? Aí ele vai te dizer, não, mais 10 anos, tranquilo. Então, tá aí, ó. Tu tem a vida útil dele a partir desse momento, não importa o que já passou, a partir desse momento a vida útil dele é 10 anos, porque
a informação que eu tenho do proprietário, do cara que usa o arado, é muito melhor do que de uma tabela. A tabela vai servir se tu não tem referência nenhuma. Certo? E aí, qual é o valor do arado? Porque aí a tabela não tem o valor. É um arado usado. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele, o senhor tem a nota fiscal desse arado que eu quero fazer os cálculos? Não, nada disso. Não tem que pegar nota fiscal nenhuma. Tu vai ver qual é o valor de mercado do arado neste momento. Vai dar uma olhadinha na OLX, lá no mercado de tratores usados, de equipamentos usados, ou então para o próprio agricultor. Vai dizer assim, ó, não, teve um cara aqui, teve aqui e me ofereceu 5 mil por ele. E o senhor venderia por quanto? O senhor teve pesquisando aí? Não, é nessa faixa de preço. Então, 5 mil é o valor dele. Agora, com 10 anos de uso, mas ainda com 10 anos pela frente, porque os 10 anos que ele usou foram, tipo, bem cuidado, né? Ele não passou em cima de pedra, não quebrou, não deixou no tempo. A hora que entortou, ele foi lá e arrumou. A hora que quebrou um negócio, ele foi lá, soldou, trocou a peça. Então, é uma coisa bem cuidada e vai durar mais, entende? Então, é uma situação real. É muito melhor que tu consultar numa tabela. Porque pela tabela, já passou a vida útil. Então, sempre vale a situação real. Em relação à tabela. A tabela tu só vai usar num exercício teórico ou se tu não tiver nenhuma outra referência. Então, tu usa a tabela. É assim que nós vamos ter que proceder. É o mais próximo possível da realidade. Então, não importa se o trator já tem 10 anos. Importa é, daqui para frente, quanto ele ainda vai servir para aquela finalidade. E o valor dele? Não importa a nota fiscal. Importa qual é o valor de mercado agora. Dá uma olhadinha ali no Mercado Livre, vê o preço dos tratores, parecidos, mesmo modelo, mesmo ano, e pega uma referência ali. Entendeu? Não importa qual é a nota fiscal. É como que eu pegasse a nota fiscal do... É porque, assim, o carro, aquela planilha que a gente viu do carro, isso, os carros como são mais populares, eles têm até as firmas especializadas em fazer isso. Então, tu tem a tabela FIPE, tu tens o... né? Mas tu não vai encontrar isso para equipamentos agrícolas, para tratores, salvo algumas exceções, entendeu? Então, tu tem que fazer esse teu próprio exercício. E por isso que eu estou te falando que é diferente de eu pegar, porque eu tenho o carro quando eu comprei, esse que eu falei para vocês, ele tinha nota fiscal do cara quando comprou novo, e está lá, 64 mil e pouco. Está lá dentro do porta-luva ainda. Entende? Mas para eu calcular a depreciação do carro, pegar aquela nota de 64 mil, não muda nada. Não vou usar aquela nota para calcular a depreciação do carro deste momento em diante. E assim vale para os equipamentos e para as máquinas que nós vamos apurar no custo aqui da atividade rural. É a mesma coisa. A nota fiscal a nota fiscal só vai ter utilidade se for um equipamento bem novinho, tipo, ou é zero, ou foi comprado, tipo, há 1 a 2 anos atrás. A partir daí, foi mais velho que isso, vale o valor de mercado. Vale o valor de mercado dele. É isso que nós vamos considerar a depreciação. Porque tu pode comprar o equipamento usado, né? Então, se tu comprou usado, tu vai colocar o preço que tu pagou. E se tu vai começar a fazer a contabilidade agora, numa propriedade que já trabalha muito tempo com aquilo e nunca fez a contabilidade, então tu estabelece um marco temporal, é a partir de agora, e aí tu vai em cada equipamento, cada máquina, fazendo esse estudo, esse levantamento, para chegar o mais próximo possível do custo de produção. E, como eu disse para vocês, esse material é muito completo. Ó. Só de adubadeiras e adubadores, quanto que tem? Ó? Ancinho, arado, ó, e tem arado de Iveca mesmo, ó, 15 anos a vida útil e o valor residual 5%. E lembrar o seguinte, pessoal, aqui ainda faço uma ressalva para vocês. O 5% ele está contando o preço do ferro velho, vendido a quilo, certo? E esse material aqui, se eu não me engano, foi feito em 2010, se eu não me engano, vamos queimar aqui. Essa publicação é de 2010. Nós estamos em 2021. Gente, em 2010, o ferro velho era mais valorizado do que é hoje. Certo? Ferro velho era mais valorizado do que é hoje. Se andar mais tempos atrás, é mais ainda. Eu me lembro, quando eu morava em Porto Alegre, que eu estudava, fiz a minha faculdade lá, mas antes ainda de entrar para a faculdade, eu me lembro que um problema que a gente tinha em casa
era o pessoal que passava na rua, seja carroceiro ou não, lá em Porto Alegre é um lugar bem mais perigoso para se morar, né? Tem mais bandidagem e coisa. Então as casas têm mais grades do que tem aqui. Aqui já tem bastante grade também, mas lá tem mais. Então a frente da casa era cheia de uns portão velho, assim, que meu padrasto inclusive comprou tipo usado. Ele não fez novo, comprou usado, mas fez uma fortaleza, assim, né? Mas era um portão velho. Então, volta e meia, tu tinha lá um ferro entortado no portão de casa de alguém que tentou não invadir a casa, mas arrancar um pedaço do portão para vender como ferro velho. Era muito comum eles arrancar pedaço do portão, ou às vezes tu encontrar um pedaço entortado que tentaram arrancar, não conseguiram, e aí, tipo, seguiram o rumo, certo? É? Quadro velho das motos. Sim. Hoje, se tu for ver, esse mercado está diferente. Hoje, assim, o que eu conheço, o que eu percebi, o que eu levantei, posso estar errado, vocês aí se tiverem uma informação diferente, hoje tu não consegue mais vender o ferro velho assim, consegue alguma coisa que, tipo, serve para tu limpar o teu pátio, mas se tu levar ainda lá no comprador, o cara que recicla, se disser assim, ó, tem como vir buscar aqui, nem compensa a despesa do cara tirar o tempo dele para ir lá buscar o ferro velho na tua propriedade, no teu empreendimento. Mudou. Por quê? Porque aprimoraram os processos de extração com as mineradoras, de extração de minério de ferro e de produção de ferro e aço novo nas indústrias, a ponto de que reciclar o ferro ficou quase mais caro do que tu produzir ferro novo a partir do minério. Vocês estão entendendo? Professor, Fale, pode agora na falar. pandemia subiu o preço de novo. Na pandemia subiu. Tava pagando R$ 2 o quilo do ferro e parece que R$ 1 o quilo do alumínio. Tá. Como é o teu nome? Maicon, Ah, legal. O Maico está falando que na pandemia mudou isso daí, o preço do ferro subiu um pouco. É mais do que normal mesmo, né? Porque os processos produtivos foram todos eles afetados, inclusive o transporte por container em navio, parece que aumentou 5 vezes. Não sei se vocês viram essa notícia. Não viram? Então, imagina o preço do transporte aumentar 5 vezes. Ó. E foi mesmo, está aqui a notícia. Os fretes estavam em média $2.000 por container e foram para $10.000 agora por causa da pandemia. Tá? E aí, isso que o Maicon está comentando aqui faz sentido, né? Então, transportar minério e trazer ferro ficou tudo mais caro. Então, reciclar ganhou um certo impulso, ganhou tipo um empurrãozinho, que é o que ele está falando aqui para nós, que o preço do ferro deu uma valorizada na pandemia. Faz sentido. Boa. Mas o que eu queria, de qualquer maneira, vocês viram que isso pode mudar. Quando estabelece aqui o valor residual, se for por preço de ferro, às vezes não é nem 5%, às vezes é zero. Às vezes é zero. Às vezes tu tem que pagar para alguém tirar a carcaça lá da tua propriedade. Não vai ganhar nada por ela. Tá? Então, às vezes não é 5%. Não é raro o valor residual ser zero. Já, quando acabou a vida útil, é zero. A carcaça, o ferro que sobra, não paga. Eu tenho que pagar alguém para tirar aqui, ele vai vender pelo preço do ferro, vai ficar 0 a 0. Então, o valor residual, zero. Sim, vinham buscar, pagava bem. E nem é tão antigamente assim. Deixa eu ver. Ali por 2010, 2011 ainda valia a pena. Vinham buscar, pagava, eu me lembro, eu já vendi ferro velho também e valia a pena. Agora estava cada vez valendo menos e o Maicon nos alertou que com a pandemia isso aí deu uma balançada, essa tendência. Vamos voltar para o custo de produção. Eu vou tentar não projetar, porque aí ele afeta o som e afeta a imagem. Eu já falei para vocês, né? Quando eu boto para projetar,
o que vocês veem não é a mesma coisa que quem está em casa vê. Quem está em casa vê 2 ou 3 slides ao mesmo tempo, que é o modo de apresentação aqui do... Eu teria que configurar o PowerPoint, mas falta conhecimento nesse momento e tempo também para isso, né? Tá. E aí ele explica o que é bem tangível, o que não é, né? No CPC lá, as regras e tudo. Aqui tem umas tabelas tiradas de livro, ó. Esse aqui é um dos livros lá que estão na nossa bibliografia básica. É muito mais pobre e mais simples do que a tabela da Conab. Então, fiquem com a tabela da Conab, que é uma referência muito melhor. Veja, aqui ele só dá em anos ou em horas, não fala em valor residual, né? Então, vamos falar sobre os métodos, porque o nosso tempo está meio que acabando. Vamos definir isso aqui. De repente a gente nem entra muito nos métodos agora, porque o exercício eu já vi que não vai dar para fazer, já é 10h48. Aí a gente começa a semana que vem fazendo o exercício, tá? Assim, então existe o valor depreciável e o valor residual, certo? Então o valor depreciável é a diferença entre o valor de aquisição e o valor residual. Então, vamos dizer, eu compro o carro por 60 mil. E ao final da vida útil, eu vou poder entregar ele para o ferro velho para aproveitar algumas peças e tal. E o valor residual dele é 10 mil. Então, eu tenho que o valor depreciável, nesse exemplo, é 50 mil. Então, eu vou calcular a depreciação, seja pelo método linear, seja pelo método de Cole, que estava aqui, e que a gente vai ver eles com calma, provavelmente, então, no comecinho da aula que vem. A gente aplica os métodos em cima do valor depreciável, certo? Que é a diferença entre o valor do novo, o valor de aquisição, e o valor residual. E se o valor residual for zero, se é tipo, no final só vai ser um monte de ferro que não vale nada, só pode me dar ainda despesa, tipo um arado, né? Um arado no final da vida útil é só ferro, não vale mais nada. Então, se eu colocar que o valor residual do arado é zero, então o valor depreciável é o mesmo valor de aquisição, é o mesmo valor do preço de aquisição dele, certo? Então, isso aqui parece meio óbvio, como eu disse, é uma matemática básica, mas vamos lá, porque depois no programa, no Rural Pro, ele vai pedir valor residual e ele vai pedir a vida útil também. Então, tu vai ter um campo lá onde tu coloca o valor de aquisição do bem, valor de aquisição da ordenhadeira. Tu vai ter um local onde tu coloca a vida útil, 5 anos, 10 anos, e tu vai ter um local onde ele pede o valor residual. Então, está aqui conceituado. O que é o valor residual? O que vale ali a carcaça que sobra? Às vezes não vale nada. Como eu estava falando para vocês, quando é ferro velho, dá para considerar praticamente o mesmo que zero, né? Porque tu vai ter ainda uma despesa de transportar, de carregar isso ali, e o preço que tu vai ganhar pelo ferro basicamente vai pagar essa despesa. Se for o contrário, se tiver um valor residual, quem está trabalhando com a propriedade, com a atividade, é a melhor pessoa para saber se tem um valor residual ou não, e na hora de preencher no Rural Pro, vai colocar o valor residual tal lá, se é 10%, 20%, mas vai transformar isso em reais. Então, nesse exemplo, uma máquina foi adquirida por 7.375, e por aqui um valor quebrado desse. E quando essa máquina terminar a vida útil, que pode ser 5 anos, 10 anos, 15 anos, ela vai ter um valor residual de 1.375. Portanto, o valor depreciável é 6.000, certo? E o 6.000 é que vai ser objeto dos nossos cálculos de depreciação, seja linear, seja pelo método de Cole. Vamos dar uma olhada, agora eu fiquei curioso, e ainda eu me atropelei lá e não fui na tua pergunta ali, Cristiano. Eu vou repetir, nós vamos repetir aquilo que tu tinha falado.
do galpão para os colegas em casa ouvirem também. Eu só vou fazer uma última coisa aqui e procurar ver se tem ordenhadeira. Não tem. Por quê? Oh, discriminação, hein, Ronaldo? A Conab aqui não tem ordenhadeira. Ancinho, nananana. Implementos agrícolas. Talvez ela esteja com outro nome. Mas ele fala bastante de atividade leiteira. Ó. Mas não nada de... Aí vai ter que buscar a vida útil da ordenhadeira em outro material, tem que pesquisar. Mas se colocar no Google, vida útil de ordenhadeira, tu vai achar boas referências para se basear. Não tem ordenhadeira aqui. Tá, e voltando lá, então, falando em depreciação, o Cristiano tinha feito uma pergunta e eu depois acabei não lembrando de ajudar, tentar responder, tentar discutir com a pergunta do Cristiano. O Cristiano perguntou da depreciação de um galpão. Repete aí para nós, Cristiano. Fala bem alto aí que o pessoal vai ouvir. Ele pode ter materiais que tem por 30 anos, mas tem galpões de 50 anos que estão em estado bom ainda. Perfeito. Então, repetindo, o Cristiano falou ali que tu pode encontrar numa tabela, por exemplo, ou qualquer outra referência dizendo que a vida útil de um galpão lá é 30 anos. E aí ele tem exemplos de que tem galpões com, sei lá, 40, 50 anos e ainda estão em bom estado e vão servir para atividade por muitos anos ainda. Ótimo, tua intervenção. Isso que tu comenta aqui, que tu relata e pergunta, se encaixa no mesmo exemplo que eu falei antes do trator, né? Não é olhar, por exemplo, não importa agora tu pegar as notas fiscais do cimento, do tijolo, do pedreiro que tu pagou quando construiu o galpão há 40 anos atrás. Isso tudo agora não tem mais importância nenhuma, até porque vai estar tudo em cruzeiros, se foi 40 anos atrás, foi construído em outro momento. Então não importa quanto que pagou. O que importa é qual é o estado dele nesse momento, né? Ele ainda serve para ti, já tem uma certa idade, né? Ele já sentiu um pouco a ação do tempo, porém, ao longo dos anos foi feita uma manutenção cuidadosa, então foi trocado o telhado, ripa com cupim foi trocado, o reboco que estava caindo, se tinha reboco, foi feito o reparo no reboco, foi feito um piso, não sei o que e tal. Então, é como você falou, é um galpão que está perfeitamente útil para a atividade. Então, como é que eu contabilizo a depreciação nesse caso do galpão? Esquece valor de nota fiscal, de custo de implantação e vê o seguinte, para eu construir hoje um galpão, mesmo que seja com materiais usados, né? Eu posso comprar telha usada, posso comprar madeira de construção, né? Madeira de demolição, madeira usada, né? Não preciso comprar nova, posso comprar madeira usada, posso comprar tijolo usado também, né? Só cimento usado aqui não dá, tá? Mas posso fazer um novo, vamos dizer, construir um galpão que fique bem parecido com aquele que já tem lá seus 20, 30, 40 anos. Tá? E a questão é, para construir um galpão igual a esse, quanto que me custaria hoje? Então tu vai e faz os cálculos. Mais ou menos tanto em madeira, tanto em tijolo, pedreiro está caro, auxiliar de pedreiro, servente de pedreiro, caríssimo, é difícil achar pedreiro e ainda, às vezes, é uns que são meia colher lá, faz tudo errado, tudo torto, né? Então, tem que ser um pedreiro mais ou menos bom, cara, né? Que seja de confiança e tenha bons trabalhos feitos aqui na nossa região. Então, tu vai contar, para construir um galpão parecido com esse, eu ia gastar uns 20 mil. Pronto, esse é o valor do teu galpão. Tu fez uma apuração de quanto custaria para tu ter um outro galpão como aquele. Tá? 20 mil. Aí tu ainda tem que ver o seguinte, vida útil. Como tu falou, ele tem 30 anos, mas ele dura tranquilo mais 20. Então,
É o dono, é o proprietário, é o cara que conhece, o cara que cuidou e conviveu com esse galpão nesses anos, que é a melhor pessoa para te dizer quanto tempo esse galpão ainda aguenta. Né? É a melhor pessoa para te dizer. Né? A não ser que tu traga um engenheiro perito lá, ó, faz uma perícia aqui para ver a estrutura, quanto tempo esse troço fica de pé ainda. Né? Fora isso, a melhor pessoa para te dizer... Só que isso vai ter um custo, né? Então, fora isso, a melhor pessoa para te dizer ainda é o proprietário lá. Vai dizer, aquele galpão me serve há uns 20 anos ainda. Beleza. O valor residual geralmente é zero, né? Porque aí, depois, aí vai te dar trabalho demolir aquilo ali. Se sobrar alguma telha, outra inteira ainda, geralmente elas ficam quebradiças, podres, né, e tal. A madeira, então, nem se fala, né? Então, geralmente, de construções assim, o valor residual é zero. Né? Agora, se tu conseguir justificar por A mais B que ele vai ter um valor residual, porque, sei lá, vamos dizer que tu fez uma armação do telhado, ela é de metal. É um metal muito bom, que foi bem tratado, anti-ferrugem e tal, e tá ali, não torce, dá vento, e tá ali no lugar dele. Então, mesmo quando depois das telhas estiver podre, o galpão estiver caindo, aquela estrutura de metal eu posso reaproveitar numa casa ou num outro galpão. Então, aí teria um valor residual. Quem vai dizer isso? Quem está ali convivendo com aquilo, que sabe dizer. Agora, se as tesouras ali foi tudo feito de madeira não tratada, está tudo cupinchado, então não tem valor residual, tá vendo? Então, quem vai dizer isso é quem está acompanhando a atividade. Não é a tabela, programa de computador, nada disso vai te dizer. Por isso que é um trabalho, assim, de percepção, de feeling, né? Tem que ter a percepção para ir adaptando isso lá na contabilidade, mesmo que depois tu use o Excel ou o Rural Pro. Para colocar a informação ali dentro, tu tem que fazer esses levantamentos prévios que exigem essa capacidade, né, de conseguir fazer essas leituras. Não sei se te respondi, mas esse é o jeito certo de fazer, tá? É tu tentar fazer um levantamento de quanto custaria para ter um outro galpão igual aquele. Mesmo assim, velho, né, com materiais velhos e tudo mais. Fala, Ronaldo. Tá? Muito boa a tua pergunta. Eu vou repetir aqui para os colegas ouvirem e com essa pergunta a gente vai terminar o nosso encontro de hoje, tá bom? Eu vou colocar lá, mas é mais do que isso. Eu vou projetar, vou ter que... Sim. Eu vou colocar aqui. Aquela tabelinha do Instituto de Economia Agrícola. Tá? Então, é o seguinte. O Ronaldo perguntou aqui como é que vai contabilizar se for o caso de um trator que foi comprado com financiamento e tu tens que pagar prestações anuais para ir, então, amortizando a dívida do trator, certo? E a pergunta é, como é que ele entra, então, no meu custo de produção, certo? E aí é um pouco diferente da contabilidade que uma empresa ia fazer, tá? Como é que nós vamos entender isso? Imagine o seguinte, eu tenho toda a propriedade rural e eu tenho que fazer a contabilidade da propriedade como um todo, mas a gente tem que saber fazer também a apuração do custo de produção de cada coisa que se produz lá dentro. Planta tomate, produz queijo, produz pitaia, produz limão, sei lá, produz carne de frango, ovos, tudo isso. Então, eu posso apurar cada uma dessas atividades, e o indicado é isso, né? Que eu faça um levantamento apurado de cada uma dessas atividades para ver quais as que estão dando lucro, quais as que estão dando mais lucro, quais as que têm custos muito altos que podem ser alvo, objeto da intervenção do profissional agrônomo para entrar com técnicas mais modernas, com otimização do uso dos recursos para reduzir esses custos. E tu vai ter a contabilidade da empresa como um todo, da propriedade como um todo, certo? Quando tu tem uma situação dessas, eu te diria o seguinte, a prestação do trator entra na propriedade como um todo,
Ou às vezes nem se separa o que é da propriedade, o que é da família, né? Porque é uma propriedade familiar, então a contabilidade da família é a própria contabilidade da propriedade. Tá? Então a contabilidade da família ou da propriedade tem as prestações daquele trator. Então o lucro das atividades tem que bancar, tem que cobrir a prestação daquele trator, porque provavelmente o trator ele não é usado só numa atividade. Né? Ele serve para mais de uma atividade e para isso depois a gente, quando contabiliza ele no custo, a gente faz o rateio. Tá? Isso a gente vai estudar também. O próprio Rural Pro ele pede o rateio. É tudo bem simples de fazer, não se preocupe. Então, não há dúvida que a prestação do trator tem que entrar na contabilidade da propriedade como um todo, tem que entrar. Tá? Ela entra na contabilidade da propriedade, então a propriedade tem que dar lucro para, entre outras coisas, promover o sustento de todos os membros da família, o pagamento das despesas, dos salários, por exemplo, dos insumos, tudo mais, e tem que pagar também esses compromissos que foram assumidos, como, por exemplo, um financiamento. Isso é a contabilidade da propriedade, tá? Quando eu estou... Aí entra, não tem dúvida. Quando eu estou contabilizando só, eu quero ver o custo de produção da pitaia, ou o custo de produção do tomate, ou o custo de produção do ovo, ou o custo de produção do queijo. O trator vai entrar de que forma? Ele vai entrar na forma de depreciação. Ele vai entrar como depreciação na proporção em que ele é usado para aquela atividade. Vamos dizer que o trator é usado, sei lá, quer me dar os exemplos? Ele é usado para o leite? Tá. Para algumas lavouras, tem mais que um tipo de planta que é cultivada. Ah, ótimo. Então é para uva, que mais? Só para um segundo exemplo. Além da uva, milho. Tá. Uva, milho e leite. Tá. Que é a pastagem que é por leite. Tá. Então, uva, o trator é usado para uva, milho e leite. Então nós vamos ter que fazer um rateio do trator. Então a depreciação vai entrar rateada. Isso o programa também permite fazer. É bem legal. E quem vai dizer qual é o rateio, nós vamos ter que investigar lá com o proprietário. Então, vamos dizer, ele vai dizer que usa 40% para o leite, 20%, 10% para a uva e os outros 50% para o milho. Vamos dizer, assim, exemplo. Nós vamos colocar isso no programa e ele vai calcular a depreciação do trator para cada uma dessas atividades, para depois o custo de produção ser o mais apurado possível. Olha, o trator pesa tanto aqui, entende? O leite não pode bancar todo o trator para o milho, porque vai estar enganando. Né? A não ser que ele pode bancar para a uva, num primeiro momento, que a uva está em implantação, até ela começar a produzir e te dar o retorno, ele vai estar bancando mesmo. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, o trator, em cada atividade, ele entra na forma de depreciação. Tá? Ele entra na forma de depreciação. E a parcela do financiamento entra apenas na contabilidade da propriedade como um todo, e não em cada atividade individualmente. Tá? O valor do trator daquele momento, o valor total do trator. Isso. Mesmo que tu esteja pagando ele em prestação. Porque é o seguinte, tu pegou ele financiado, mas se o teu vizinho tinha o dinheiro e comprou novo, esse trator, ele faz as mesmas coisas para vocês dois. Vamos dizer que tu tem uma propriedade no teu vizinho que é idêntica à tua. É milho, é pastagem, está começando com uva e tem um trator bem parecido com o teu. Só que ele pagou à vista, porque ele tinha lá uma reserva, ele achou melhor do que fazer um financiamento. E tu achou mais negócio fazer o financiamento. Beleza. Como é que vai entrar na contabilidade? Exatamente da mesma forma nos dois. A única coisa que muda é que na tua propriedade lá, no conjunto da propriedade, existe o compromisso do financiamento da prestação do trator. O Cristiano falou do juro. Sim, o juro pode entrar ali, mas veja, a parcela do trator tem um pouquinho de juro, mas a maior parte da parcela é o capital do trator, certo? O juro o juro da prestação, porque tu tem uma prestação, vamos dizer que tua prestação seja 5.500, tá? Então, 500 tu está amortizando do trator. Aliás, 5.000 tu está amortizando do trator e 500 é o juro, tá? Então, a parte do juro tu até poderia colocar ali, no juro do custeio. Aliás, o juro do custeio não, o juro do custo da oportunidade do capital, não é do custeio, porque o trator não é custeio. Ele nem está aparecendo aqui,
Só no da Conab que ia aparecer. Ele ia aparecer aqui, ó, no custo de oportunidade do capital do trator, o juro que tu está pagando, tá? Ele aparece ali. Mas nas atividades entra o valor do trator como um todo. Se tu tiver, por exemplo, se tu tiver só o leite e o trator comprado, então o trator entraria 100% a depreciação dele ali. É dessa forma que ele entraria no cálculo do leite, tá, Ronaldo? Ele entraria com o valor dele integral, mesmo que tu esteja pagando a prestação e tu só tenha pago uma prestação até agora. Não importa, ele entra como um todo porque tu precisa do trator inteiro. Tu não pode ter só 5% do trator trabalhando ali, não existe isso. Ah, certo. O milho todo ele é direcionado para o leite? Ah, tá, então tu vai colocar tudo leite, que o milho é um subproduto para o leite. Tá? Sim. Se tu vendesse alguma coisa do milho para fora, tivesse alguma receita com milho, aí tu poderia deixar uma parcelinha com uma atividade fora, entendeu? Mas é isso. O que não está se pagando, tu falou? As parreiras? Não, tu ainda separa, tu joga ali. Porque é o seguinte, porque imagina que tu estivesse fazendo o custo de produção da parreira. Entendeu? Tu não ia estar ganhando um trator de graça, ninguém ganha um trator de graça. Então, tu tem que colocar o custo do trator lá. Tá? Gente, deu o nosso tempo aí, 11h08, né? Eu não sei, esse assunto, assim, às vezes é um pouco chato, né? Espero que não seja muito para vocês, que não tenha sido aborrecente aqui para vocês, né? Mas, de qualquer maneira, é o plano aqui do nosso curso, é a disciplina onde se trata esses assuntos, né? E eu procurei passar na minha visão, na minha versão, da forma que deixa mais, vamos dizer, compreensível. E, claro, não dá para, como se diz, ver tudo de uma única vez, tem que ser por partes mesmo. Então, hoje a gente viu um pouco mais do custo de oportunidade, vimos a definição de custo operacional e começamos a falar de depreciação. Faltou fazer os cálculos de depreciação, aí eu prometo isso no comecinho da aula que vem, com aquela folhinha. Eu vou fazer até o seguinte. Vamos ver se dessa vez eu prometo e não descumpro. Para quem vem na aula aqui, eu vou trazer a folhinha impressa. Esse aqui eu deixei no SIGA ali, eu vou trazer impresso, que a gente vai fazer os exercícios aqui em aula. Quem está em casa vai abrir o arquivo e vai tentar fazer no arquivo no computador. Nós vamos fazer no lápis e na caneta aqui na folhinha. Combinado? Então, pessoal, boa semana para vocês, até semana que vem. Continue se cuidando e vamos ver se a gente volta ao normal o mais breve possível. Um abraço, tudo de bom. Tá. Ronaldo, só um instantinho, vou interromper a gravação.